Biografia de Helen Keller. Tradução e gravação de Maria White. A maioria das pessoas são agraciadas com o perfeito funcionamento dos 5 sentidos. A visão lhes permite ver a beleza da natureza, o céu, o sol, as aves a povoar os ares, o desabrochar das flores, o brilho das estrelas, o encanto da lua clara e toda a paisagem que ornamenta o nosso entorno. A audição lhes permite desfrutar do canto da passarada, do farfalhar das folhas ao toque do vento, do badalar dos sinos e de toda a sonoridade que compõe a vida cotidiana. Através da habilidade de falar, elas podem se comunicar com amigos e familiares, com o privilégio de vê-los e de ouvi-los. Pelo tato e olfato, podem sentir e se integrarem no ambiente em que vivem. Entretanto, se privarmos essas pessoas da visão, da audição e da fala por algumas horas, elas experimentarão um enorme desconforto, não é mesmo? Pois hoje eu trago a história de uma mulher que perdeu esses 3 sentidos com pouco mais de 1 ano de idade e extraordinariamente venceu todas as barreiras, conquistou um diploma universitário, viajou por todo o mundo, escreveu 12 livros, conheceu 12 dos presidentes dos Estados Unidos e, mesmo assim, ela desfrutou o máximo de sua vida. Eu estou falando de Helen Keller, uma das mulheres mais notáveis do século XX. Ela superou a adversidade de ser cega e surda, com assistência oportuna, e se tornou luz para milhões em todo o mundo. Foi uma inteligente e exemplar humanitária, cofundadora da União Americana de Liberdades Civis, e por 44 anos ela trabalhou na AFB, Fundação Americana para Cegos. Através de seus esforços humanitários, Helen Keller criou destino para cegos e surdos cegos e inspirou-lhes coragem. E mais, ajudou a patrocinar o Braille como a língua escrita internacional para cegos e ensinou o mundo a respeitar os deficientes visuais e auditivos. Como ela mesma observou certa vez, o caráter não pode ser desenvolvido com facilidade e tranquilidade. Somente através da experiência de provação e sofrimento, a alma pode ser fortalecida, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Desde o momento de seu nascimento até a sua morte, que não significa o fim, sua vida é uma inspiração eterna para todos, e seu nome viverá para sempre. Vem comigo. Vamos juntos percorrer a sua incrível jornada de vida, a qual se tornou conhecida em vários idiomas, através de muitas produções cinematográficas. O nascimento de Helen. Em 27 de junho de 1880, numa casa de campo branca chamada Ivy Green, na pequena cidade rural de Tuscumbia, no noroeste do Alabama, Estados Unidos, nasceu uma linda menina, filha do capitão Arthur Keller e Catherine Adams Keller. Aquele pacotinho de alegria foi nomeado Ellen Adams Keller, em homenagem à avó materna Ellen Everett. A fonte de renda da família era a plantação de algodão. O capitão Arthur Keller era editor do Tuscumbia North Alabamian, um jornal semanal local, e serviu como oficial do Exército Confederado de Vicksburg durante a Guerra Civil Americana.
Ele gostava de seus cães e de suas armas. Era uma pessoa influente em sua própria comunidade e tinha um forte interesse pela vida pública. Foi nomeado Marechal do Norte do Alabama em 1885, sob a administração de Cleveland. A mãe de Ellen, Kate, como era chamada, 20 anos mais nova do que o pai dela, foi a segunda esposa do capitão, e Ellen foi a primeira de suas 2 filhas. A segunda se chamava Mildred. Ellen também tinha um irmão mais novo, Phillips, e 2 meio-irmãos mais velhos, James e Simpson Keller. Ellen Keller nasceu uma criança saudável, com todos os seus sentidos perfeitos. Aos 6 meses, ela começou a falar. Como vai? E um dia chegou a dizer: chá, chá, chá. Outra palavra que ela também aprendeu foi água. Com 1 ano de idade, ela começou a andar, mas em fevereiro de 1882, com apenas 1 ano e meio de idade, ela contraiu uma doença grave e teve alta temperatura corporal. Ela teve uma congestão aguda no estômago e no cérebro. Foi chamada de febre cerebral pelo médico da família. Disse agora que também poderia ter sido escarlatina ou meningite. Poucos dias depois da febre, a mãe de Ellen percebeu que ela não reagia ao som do sino do jantar nem a um aceno de mão. A doença a deixou cega e surda. Ellen disse certa vez: durante os primeiros 19 meses da minha vida, eu vislumbrei campos amplos e verdes, um céu luminoso, árvores e flores, os quais não foram apagados completamente pela escuridão que se seguiu. Se vimos uma vez, o dia é nosso, e o que ele mostrou também. A mãe de Ellen cuidou dela com ternura e acalmou a agonia da filha, que foi repentinamente mergulhada num mundo de silêncio e escuridão. O pai de Ellen, um dedicado homem de família, também foi muito amoroso com ela. Mesmo depois que todas as outras falas foram perdidas, Ellen continuou a fazer o som "wá, wá" para a água. A mãe de Ellen foi um forte apoio para ela. Seus dias eram iluminados pelo amor e sabedoria de sua genitora. Ellen agarrava-se à saia da mãe para se locomover, apalpava a mão das pessoas para descobrir o que estavam fazendo e logo aprendeu a se comunicar com sinais grosseiros. Sua mãe a fez entender muitas coisas. Um aceno de cabeça significava sim, balançar a cabeça significava não. Um puxão significava vem e um empurrão significava vai. Mesmo privada de ver, ouvir e falar, Ellen conseguiu aproveitar os dias despreocupados da infância na companhia de Martha Washington, filha do cozinheiro da família, e Belle, seu cachorro. As 2 meninas inventaram mais de 60 sinais para se comunicarem. Quando Ellen queria pão, fazia mímica cortando um pão. Se queria tomar sorvete, ela abraçava seus ombros e tremia. Em uma vida fria e sombria, Martha foi como um raio de sol a lhe proporcionar calor. Com o tempo, as 2 se afeiçoaram muito e passaram longas horas na companhia uma da outra. Juntas, elas caçavam ovos de galinha da Angola na grama alta. Ajudavam na cozinha moendo café, amassando bolas de massa e fazendo sorvete. Os estábulos dos cavalos e das vacas eram também seus lugares favoritos. Ellen aprendeu a fazer pequenas tarefas para ajudar a sua mãe, como pegar pequenos objetos, como dobrar roupas, e até identificava as suas próprias peças.
Ela aprendeu também a reconhecer as primeiras violetas e lírios no jardim, e nas folhas frescas e na grama encontrava conforto. Quando Mildred nasceu, no ano de 1885, Ellen ficou com ciúmes, porque achou que a irmã lhe roubava a atenção e afeição de sua mãe. Ela a via como uma intrusa, pois em seu mundo sombrio, os sentimentos e a linguagem não eram compreendidos. No entanto, com o tempo elas se aproximaram. Ellen também foi travessa, como qualquer outra criança. Certa vez, depois de aprender a usar uma chave, ela trancou sua mãe na despensa por 3 horas. Então seus pais entenderam que ela precisava ser ensinada o mais rápido possível. Ao perceber que era diferente dos outros, pois eles falavam com a boca e não com sinais como ela, e que ao mover os lábios nenhuma palavra saía, Ellen foi se tornando selvagem e indisciplinada, por entender tão pouco o mundo ao seu redor. Frustrada por não conseguir expressar adequadamente os seus sentimentos, ela chutava, gritava e esmagava qualquer coisa que estivesse ao seu alcance, passando a ser um tormento para seus pais e para a amiga Marta. Seus acessos de raiva e risadinhas incontroláveis saíram de controle e foi necessário canalizar adequadamente aquelas violentas explosões provenientes de sua frustração. Os pais não a puniam, pois entendiam a sua necessidade de se comunicar. A descoberta. A inspiração veio para Kate quando Ellen estava com 6 anos, através de um diário de viagem, o American Notes, do escritor Charles Dickens, o qual narrava a educação bem-sucedida de outra criança surda e cega, Laura Bridgman. Então, os pais de Ellen a levaram a Baltimore, Maryland, para conhecer o oftalmologista J. Julian Chisholm, na esperança de haver algum bem a ser feito aos olhos da menina. Infelizmente, o Dr. Julian não podia fazer nada. Entretanto, ele gentilmente recomendou o Dr. Alexander Graham Bell, de Washington, para obterem informações sobre escolas e professores especializados em surdez e cegueira infantil. O inventor do telefone na época trabalhava com crianças surdas. O Dr. Bell foi terno e carinhoso com a pequena Ellen. Ele entendeu muito bem os seus sinais, e aquele encontro foi para ela a porta de entrada para a luz, o amor, o conhecimento e a amizade. Por sugestão do Dr. Bell, Ellen e seus pais viajaram para Boston, em Massachusetts, a fim de conhecer o Instituto Perkins para cegos, o qual foi o cenário dos grandes trabalhos do Dr. Samuel Gridley Howe. O diretor do Instituto, Michael Anaganos, recomendou a senhorita Anne Sullivan, aluna recém-formada do Instituto, de 20 anos, para ser a tutora da menina meio selvagem, surda e cega, Ellen Keller. Anne Sullivan nasceu no dia 14 de abril de 1866, em Agawam, Massachusetts, numa família pobre, e por esta razão, aos 10 anos, ela foi enviada para morar em um asilo que acolhia desfavorecidos. Anne Sullivan também sofria de problemas de visão, devido ao tracoma ocular, que é a inflamação da córnea. Sua visão foi recuperada após uma série de operações, e mais tarde, aos 14 anos, ela foi enviada ao Perkins para receber treinamento e, posteriormente, ensinar crianças com deficiência visual. A senhorita Sullivan foi uma entusiasmada e inspiradora professora. Por ter suportado a adversidade, ela estava inteiramente ciente da vida que aguardava Ellen
caso ela fosse entregue a uma instituição. Por isso, Anne usou persistência e esforço disciplinado para instruir a pequena Ellen. A força motriz de Ellen. Assim começou uma longa e notável relação entre Anne Sullivan e sua aluna Ellen Keller. Seria preciso uma professora amorosa, paciente e compreensiva para provocar uma transformação total na menina, e foi exatamente isso o que Anne fez. Provavelmente por causa da natureza empática e atenciosa da senhorita Sullivan, esse relacionamento durou quase 49 anos. Anne Sullivan é lembrada em todo o mundo como a operadora de milagres, pelo amor, paciência e dedicação com que tratou sua pupila e trouxe luz à sua vida sombria. Anne Sullivan abraçou Ellen quando a menina estendeu-lhe a mão em sua chegada na casa da família Keller, no Alabama, em 3 de março de 1887, para ser a sua tutora. Aquele seria, e foi, o dia mais importante da vida de Ellen, na época com apenas 7 anos. Na vida, todas as tempestades são seguidas pela calmaria. Ellen não podia saber até então que a sua professora Anne seria a bússola de sua vida e que a conduziria para a luz do conhecimento que ela tanto queria ver em sua mente. Após abraçar Ellen, Anne entregou a ela uma boneca confeccionada pelas crianças do instituto. Usando a linguagem manual de sinais para ajudá-la a entender o presente que lhe trazia, Anne soletrou a palavra boneca na mão de Ellen. Da mesma forma, Anne ensinou-lhe muitas outras palavras. Ellen, às vezes, se mostrava curiosa e outras vezes desafiadora, e Anne, ao notar que Ellen não conseguia fazer a conexão entre os objetos e as palavras soletradas em sua mão, adotou então o método da repetição. Porém, aconteceu que numa atitude frustrada, Ellen jogou a boneca no chão e ficou satisfeita ao perceber que estava quebrado aquilo que lhe causava desconforto. A partir daí, as birras da menina cresceram. Entretanto, sua professora a tratava como uma criança perfeitamente normal e a punia por seu comportamento inadequado. Às vezes, Ellen ficava entre duas pessoas que estavam conversando e tocava os lábios delas. Porém, por não conseguir entender, se irritava, fazia gestos selvagens e tinha constantes ataques de raiva, os quais, com o passar do tempo, foram controlados por Anne. Anne continuou a usar a ortografia com os dedos para ensinar os nomes dos objetos, batendo as letras na palma da mão de Ellen. Ellen reagiu como se fosse um jogo e rapidamente aprendeu os padrões dos dedos. No entanto, ela não conseguia relacionar as letras batidas com os nomes dos objetos. A ligação estava de alguma forma ausente. Talvez por ela ter perdido a visão e a audição muito cedo, antes que pudesse entender as coisas ao seu redor. Para ajudar Ellen a se concentrar apenas em suas instruções, Anne Sullivan sugeriu o isolamento do resto da família por um tempo. Assim, as duas se mudaram para um chalé na plantação, onde não seriam incomodadas. O novo amanhecer. Era primavera, 5 de abril de 1887. O dia se mostrava belo e brilhante,
Entretanto, a beleza das nuvens brancas flutuando no céu azul e as flores desabrochando passaram despercebidas por Ellen. O cantar e o esvoaçar dos pássaros por entre as árvores também não foram ouvidos pela pequena Ellen. Ela estava perto de uma simples bomba de poço, estendendo a mão sob a bica, alheia ao esplendor da mãe natureza ao seu redor. Anne bombava a água fria na mão da menina, enquanto batia repetidamente as 5 letras da palavra água na outra mão de Ellen. Devagar, depois rapidamente. Ellen permanecia em pé, com a água fria fluindo numa mão e sua atenção fixa nas repetidas batidas de letras na outra, na luta árdua, contínua, para quebrar seu mundo silencioso e escuro. De repente, eis que a escuridão deu lugar à luz, e a consciência de Ellen percebeu a ligação. O algo frio fluindo sobre sua mão significava água. A revelação foi um momento divino para ela, um avanço milagroso em sua vida. Foi como o despertar de sua alma, libertando-a alegremente com as asas da luz e da esperança. Água foi uma das poucas palavras que Ellen aprendeu antes de perder a audição e a visão, e, consequentemente, a habilidade de se expressar através da fala. A emoção de voltar o pensamento e o mistério da linguagem foi finalmente revelado a ela. O termo água foi a chave que abriu o mundo para ela. Sem demora, a menina tocou a terra e pediu seu nome soletrado. Até ao anoitecer daquele dia, aprendeu 30 palavras, entre elas as palavras mãe, pai, irmã e professora. Palavras que fizeram seu mundo florescer como a vara de Arão. E pela primeira vez, Ellen ansiou por um novo dia. Toda a sua atitude mudou. Uma estranha nova visão lhe ocorreu, e com arrependimento, ela se lembrou da boneca, que quebrou em um de seus ataques de raiva. Conhecimento é amor, luz e visão. Havia nome para tudo, e cada nome dava origem a um novo pensamento. Um novo amanhecer despertou sua alma. Ela então passou a aprender o idioma com uma extraordinária agilidade e em 6 meses dominou cerca de 625 palavras. Uma vez plantada, a semente do aprendizado começou a brotar. Sozinha, Ellen teve que recriar tudo em sua mente, através do olfato e do toque. E gradualmente, com o treinamento de sua professora e o apoio da família, Ellen percebeu que a vida era interessante, que valia muito a pena ser vivida, e que se ela fosse determinada o suficiente, poderia conseguir qualquer coisa na vida. Se eu, surda, muda e cega, acho a vida rica e interessante, quão mais se pode obter os detentores dos 5 sentidos. Aprendendo com a natureza. A natureza, como nós sabemos, é a melhor das professoras. O encanto esplendoroso e a solidão das colinas em Toscâmbia abrigava a casa de Ellen, no Alabama, favorecendo as lições da senhorita Sullivan.
Ellen aprendeu sobre beleza, magnificência e abundante graça da natureza através de caminhadas ao ar livre pelos campos e pelas margens do rio. Sentada na grama quente, Ellen aprendeu como o sol fornece a luz e as chuvas dão água para todas as plantas e árvores que há na terra. Ela aprendeu como os animais encontram comida e abrigo e como os pássaros constroem seus ninhos. Através da orientação de Anne, Ellen pôde sentir o prazer do mundo em que vivia. Anne ensinou Ellen a tocar e a cheirar as flores, a sentir o vento em seu rosto e a experimentar a glória da natureza. Entretanto, a menina também teve uma experiência amarga quando estava sentada à sombra de uma árvore e o tempo fechou, anunciando e trazendo uma tempestade. Felizmente, sua professora chegou a tempo para ajudá-la. Naquele dia, Ellen aprendeu que a natureza faz guerra aberta com seus filhos e, sob o toque mais suave, esconde garras traiçoeiras. Aquele incidente diminuiu seu entusiasmo por algum tempo, até que seu encantamento pela árvore mimosa superou seus medos. A senhorita Sullivan era uma extraordinária professora e fazia o estudo parecer brincadeira para Ellen. Por sua longa relação com os cegos, ela podia descrever tudo com precisão. Assim, Ellen aprendeu ciência em primeira mão através da interação lúdica com a natureza. Ela segurou sapos e grilos e, pelo toque suave de suas mãos, aprendeu sobre a delicadeza do desabrochar das flores. Ellen tinha sentidos refinados de olfato e tato. Ela adorava ir ao pomar e se deleitava em colher e juntar frutas no seu avental. Ellen aprendeu geografia construindo barragens de seixos, fazendo ilhas e lagos, cavando leitos de rio e fazendo mapas em argila. Tudo nas margens do rio Tennessee, com sua professora Anne. Da mesma forma, ela aprendeu também zoologia e botânica. No entanto, ela não gostava muito da ciência dos números, aritmética. Anne Sullivan foi uma professora genial e fez Ellen aprender tudo da própria vida. Ela desenvolveu e encorajou Ellen a tornar sua vida mais significativa, doce e útil. Ellen aprendeu as palavras lenta e dolorosamente, mas o resultado foi esplêndido. Ela foi uma criança muito curiosa e, à medida que aprendia mais e mais palavras, seu vocabulário e conhecimento cresciam e sua natureza curiosa se ampliava. O seguinte passo importante para Ellen foi aprender a ler. Inicialmente, Anne deu a Ellen pedaços de papelão com palavras impressas em relevo. Numa moldura, ela organizava as palavras e formava frases para atos cotidianos de trabalho ou lazer. Depois, ela passou para as tiras impressas e das tiras para os livros, com as palavras impressas em relevo, como o livro Leitura para Iniciantes, que se tratava de uma coleção de histórias para crianças, e Nosso Mundo, um livro sobre a Terra. Pacientemente, Anne ensinou Ellen a se expressar através do alfabeto manual.
Ellen pôde então formar frases simples que ela usava para grande parte de sua comunicação. Mas Ellen também aprendeu as formas das letras. Ela podia imprimir usando letras em blocos. E para escrever, usava uma placa ranhurada de escrita. Ela aprendeu também o alfabeto Braille. Asas de papel. O Pequeno Lorde foi o primeiro livro que Ellen leu com compreensão aos 8 anos de idade. Ela adorou a história e o personagem principal se tornou seu companheiro de infância. O mundo das palavras e do conhecimento fascinou Ellen e ela tentou ler cada página em relevo que seus dedos conseguiam. Ela gostou especialmente de Mulherinhas, Heidi, Mowgli e animais selvagens que conheci. Enquanto estava dentro de casa, Ellen costumava jogar damas e xadrez em tabuleiros especiais com um amigo. Ao ar livre, ela gostava de brincar e andar de bicicleta, remar e nadar. Porém, os livros eram seus bons amigos, pois dentro deles estavam as notícias e as maravilhas do mundo fora do dela. Ellen costumava dizer: "Como é fácil voar com asas de papel." O próximo evento significativo na vida de Ellen foi sua visita à instituição Perkins para cegos, em Boston, em maio de 1888, junto com sua mãe e sua professora. Lá, fez amizade com outras crianças cegas como ela. Ellen ficou surpresa e magoada ao mesmo tempo ao saber que todas as crianças ansiosas e amorosas que tocaram suas mãos enquanto ela falava com elas também eram cegas. Mas o prazer de sua amizade a fez esquecer a sensação de dor. No outono de 1889, na companhia de Anne, Ellen deixou o Alabama e ingressou no Perkins para sua primeira educação formal. O instituto tinha uma extensa variedade de recursos, e essa exposição contribuiu para aumentar as suas habilidades. Ela começou a ler com seriedade e também aprendeu latim, francês, grego e alemão, e recebeu o nome de Criança Milagrosa. Ellen rapidamente aprendeu a dominar o alfabeto, tanto manualmente quanto em pontos braille. Ellen era fascinada pela Grécia Antiga e amava seu idioma. De acordo com Ellen, se é verdade que o violino é um instrumento musical mais perfeito, então o grego é o violino do pensamento humano. Ela também adorava as obras de Shakespeare e ficou maravilhada com a peça Macbeth. À medida que as conquistas de Ellen se espalhavam, ela foi se tornando uma celebridade nacional e internacional, e foi tema de muitos artigos que enfocaram e publicaram as dificuldades enfrentadas por ela e sua necessidade de viver uma vida plena. Ellen recebeu muitos presentes na forma de livros, brinquedos, animais de estimação e outros, de amigos e simpatizantes em todo o mundo. Todos demonstravam afeto, desejando-lhe saúde e felicidade. Ellen usou sua fama para conscientizar as pessoas sobre os cegos e arrecadar fundos para várias instituições de caridade. Com apenas 9 anos,
ela correspondia com personalidades eminentes, de quem se tornou amiga, como John Greenleaf Whittier, um influente poeta quaker americano e ardente defensor da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Oliver Wendell Holmes, médico, poeta, professor americano, conferencista e autor. Wordsworth, um grande poeta romântico inglês. E Mark Twain, um autor e humorista americano. Aos 10 anos de idade, Ellen escreveu uma carta ao seu amigo, reverendo Phillips Brooks, perguntando-lhe sobre Deus. O reverendo Brooks escreveu de volta para ela dizendo: "Nós conhecemos o nosso Pai Celestial através do poder do amor que está em nossos corações. O amor está na alma de tudo. Deus, que é o maior e mais feliz de todos os seres, é o mais amoroso também. Todo o amor que está em nossos corações vem dele, assim como toda a luz que está nas flores vem do sol. E quanto mais amamos, mais perto estamos de Deus e do seu amor." Ele explicou a ela ainda que, de acordo com a Bíblia, a resposta mais bonita é: Deus é amor. Ainda aos 10 anos, Ellen conheceu o presidente Grover Cleveland. Aprendeu também a usar a máquina de escrever e se tornou uma exímia datilógrafa, ainda melhor do que a sua tutora. Sua história inspiradora levou navios a receberem o seu nome. Ellen ajudou a arrecadar fundos a fim de garantir um tutor para Tommy Stringer, um menino surdo-cego de 4 anos, órfão de mãe e cujo pai era muito pobre. Ela economizou seus centavos e solicitou contribuições dos amigos em todo o mundo. Tommy, mais tarde, foi admitido no jardim de infância do Instituto Perkins e ficou aos cuidados de Ellen e Anne, até que um gentil tutor foi encontrado para ensiná-lo. Ellen expressou sua gratidão às contribuições que vieram em favor da educação de Tommy através de cartas que ela enviou aos jornais. Em 1890, Ellen manifestou seu desejo de aprender a falar, ao saber que a senhorita Lamson, uma das professoras de Laura, ensinou uma menina surda e cega na Noruega a falar. Assim, Ellen começou a ter aulas de oratória na Horace Mann, Escola para Surdos, em Boston, em 26 de março daquele ano. Sua primeira professora foi a senhorita Sarah Fuller. Ellen aprendeu a sentir o formato de sua boca e da posição de sua língua quando ela falava, e sozinha moldou os sons, primeiro das letras e depois das sílabas. Ellen trabalhou duro em seu discurso para que os outros pudessem compreendê-la. A primeira frase conectada que ela falou foi: "Faz calor." Ela também aprendeu a ler lábios com os dedos. Em 1891, nasceu o irmão de Ellen, Phillips Brooks Keller. Foi Ellen quem sugeriu o nome para o seu irmão mais novo, em homenagem ao seu bom amigo, o reverendo Phillips Brooks. Por essa ocasião, Ellen estava bem próxima de sua irmã e irmão, pois já havia compreendido a linguagem e já entendia também de afeições. Antes de deixar Boston
Em 1892, Ellen foi convidada a escrever o seu primeiro esboço de vida para O Companheiro da Juventude. Ao escrevê-lo, Ellen percebeu a preciosa companhia que seus livros lhe proporcionaram e como ela foi abençoada com a felicidade que eles lhe deram. Ellen se importava muito com crianças carentes, cegas e surdas cegas como ela, e passou a promover muitos eventos a fim de angariar fundos para ajudá-las. Num chá beneficente em prol dos deficientes visuais do Jardim da Infância, realizado em maio de 1892, na casa da irmã de um de seus amigos mais bondosos e liberais, o Sr. John Spaulding, ela arrecadou $2.000. A Biblioteca Pública Ellen Keller foi criada com livros, ajuda monetária e a gentileza das pessoas que doaram terrenos na primavera de 1893. Aos 13 anos, Ellen foi estudar na escola Wright Hilmason para surdos. Ela e Anne Sullivan se mudaram para Nova York, onde permaneceram de 1894 a 1896. Além de estudar disciplinas acadêmicas regulares, ela aprimorou ainda mais suas habilidades de comunicação, pois ali estava disponível a melhor cultura vocal e treinamento em leitura labial. A triste notícia da morte repentina de seu pai, o capitão Arthur Keller, chegou a Ellen no verão de 1896, quando ela tinha 16 anos. Esta foi a primeira grande tristeza de Ellen e também sua primeira experiência pessoal com a morte. Aos 16 anos, Ellen falava bem o suficiente e estava determinada a ir para a faculdade, pois este era o seu desejo desde tenra idade. Algum dia eu vou cursar a faculdade, ela costumava dizer. Em 1898, ela ingressou na escola de Cambridge para mulheres jovens, em Massachusetts, uma escola preparatória para mulheres. Lá, ela estudou astronomia, literatura, história, matemática e física. Para esses estudos, foram disponibilizados a Ellen livros de texto em alto relevo e outros aparelhos, como a máquina de escrever em braille. Por algum tempo, até mesmo sua irmã mais nova, Mildred, estudou na escola de Ellen. As duas irmãs se ajudavam e juntas tinham também os momentos de lazer. Durante esse período, sua história de garra e talento se espalhou por toda parte e se tornou conhecida do público em geral. Ellen conheceu várias pessoas famosas e influentes, as quais ficaram muito impressionadas com ela. Através de seu amigo, o escritor Mark Twain, Ellen foi apresentada a Lawrence Hilton, editor e crítico, e também a Henry Rogers, executivo da Standard Oil, também patrocinador dos estudos de Ellen na faculdade, os quais foram realizados com sucesso, também graças ao apoio de sua mãe e de sua tutora, Anne Sullivan. Ellen ingressou no Radcliffe College, área feminina da Universidade de Harvard, em 1900,
E foi durante sua graduação que ela escreveu o primeiro volume de sua autobiografia, intitulado A História da Minha Vida, publicado em série no Diário da Casa das Mulheres, o qual, em 1902, foi publicado como livro. Ela recebeu com honras seu diploma de bacharel em artes, em 28 de junho de 1904, aos 24 anos, sendo a primeira pessoa surda-cega a obter um diploma universitário. Ao longo de seus anos de aprendizado, na escola e na faculdade, a senhorita Anne Sullivan sempre esteve ao lado de Ellen, interpretando palestras e discussões, e até mesmo soletrando laboriosamente, livro após livro em sua mão. Com a ajuda de Anne, Ellen fez um tremendo progresso em suas habilidades de comunicação. A essa altura, Ellen já estava familiarizada com o braille, datilografia, leitura labial, fala e ortografia com os dedos. Certa vez, ela disse: "A literatura é minha utopia. Aqui eu não sou marginalizada. Nenhuma barreira dos sentidos me exclui dos discursos dóceis e graciosos de meus amigos dos livros. Eles falam comigo sem embaraços ou constrangimento." Como qualquer outra pessoa se sentiria em seu lugar, Ellen muitas vezes se sentiu isolada. Ainda que palavras amargas não saíssem de seus lábios, elas ficavam em seu coração como lágrimas não derramadas, pois em seu coração ela levava esperança e alegria para os outros. A alegria no esquecimento de si mesmo. Então, tento fazer da luz dos olhos dos outros o meu sol, a música nos ouvidos dos outros, a minha sinfonia, o sorriso nos lábios dos outros, a minha felicidade. Uma vez concluída sua educação formal, Ellen continuou aumentando seus conhecimentos, mantendo-se informada sobre todos os assuntos importantes do mundo, através de jornais e livros, sempre com a ajuda de Anne. Por sua dedicação, ela recebeu muitos diplomas de honra da Universidade de Harvard e da Universidade do Templo, das universidades de Glasgow, Escócia, Berlim, Alemanha, Delhi, Índia, e Witwatersrand, em Johannesburg, África do Sul. Ela também foi nomeada membro de honra do Instituto Educacional da Escócia. Em 1905, Anne Sullivan casou-se com John Macy, um instrutor da Universidade de Harvard, conhecido socialista e crítico eminente. Anne continuou a ser a guia e a mentora de Ellen, mesmo depois do casamento. Mais tarde, quando Ellen foi morar com os Macys, inicialmente ela recebeu atenção total do casal. Eles a ajudaram com seus estudos e outras atividades. No entanto, no devido tempo, a distância se estabeleceu e cresceu entre Anne e John. Muitos anos depois, se separaram, porém nunca se divorciaram. Anne continuou a cuidar devotamente do bem-estar de sua aluna, Ellen. Incursão no ativismo social. A indiferença do público à situação dos deficientes horrorizava Ellen Keller. Desejosa de oferecer-lhes melhores condições de vida, ela se empenhou a trabalhar pelos deficientes. Segundo ela, nunca estamos realmente felizes até tentarmos iluminar a vida dos outros. Realizou palestras, compartilhou suas experiências com seu público e se tornou uma celebridade bem conhecida. Foi pioneira na educação do público a respeito da prevenção da cegueira
de recém-nascidos, pois em sua época, pessoas aflitas como ela eram colocadas em asilos, e seu empenho defendendo fortemente a educação e o bem-estar das pessoas cegas contribuiu para acabar com essas práticas. Ellen ingressou no Partido Socialista da América em 1909. Suas opiniões políticas foram influenciadas por conversas com Anne e seu marido, John Macy, e também pela leitura do livro Novos Mundos para Velhos, de H.G. Wells. Foi durante esse trabalho em conjunto, em um de seus livros, que John Macy apresentou Helen Keller ao socialismo. No entanto, ela disse que adotar o socialismo como sua ideologia era inevitável e sincera, pois representava para ela uma luta que se assemelha à minha. Entre 1909 e 1921, Ellen escreveu vários artigos e ensaios sobre socialismo e assuntos mundiais, intitulados Fora do Escuro, onde abordou também questões sociais e políticas, incluindo o direito da mulher ao voto e ao controle de natalidade. Muito fotografada, ela sempre aparecia de perfil lateral nas fotos, devido ao olho esquerdo ser saliente. E em 1910, por insistência de sua família, os olhos de Ellen foram removidos cirurgicamente e substituídos por réplicas de vidro, por razões médicas e estéticas. Ellen se juntou a outras organizações dedicadas aos desprivilegiados. Em 1912, Ellen se juntou ao Fundo Permanente de Auxílio à Guerra dos Cegos, que mais tarde foi chamado de Imprensa Braille Americana, para combater as causas e os efeitos da cegueira e da desnutrição, e ficou entre os membros de seu primeiro conselho de administração. Nesse mesmo ano, também se juntou aos Trabalhadores Industriais do Mundo, um grupo sindical socialista que se opunha às políticas da Federação Americana do Trabalho. Ela também escreveu artigos para o jornal socialista As Massas, apoiou publicamente a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor e condenou os motivos imperialistas da América na Guerra Mundial. Foi ativa em várias campanhas a favor do sindicalismo, controle de natalidade e aquelas contra o trabalho infantil e a pena de morte. Foi depois que expressou suas opiniões socialistas que ela teve sua primeira experiência de preconceito público em relação às suas deficiências. Ellen tomou conhecimento das injustiças sociais e atribuiu, tanto ao industrialismo quanto ao capitalismo, serem a raiz da pobreza e também da doença indutora de deficiência. Anteriormente, a imprensa a apoiava sobremaneira, elogiava sua notável coragem e inteligência, mas, então, alguns jornais começaram a criticá-la, concentrando-se em suas deficiências. O editor do jornal Brooklyn Eagle escreveu que seus erros surgiram das limitações manifestas de seu desenvolvimento. Helen Keller ficou furiosa e, em tom de reclamação, escreveu-lhes de volta. Naquela época, os elogios que ele me fez foram tão generosos. Mas agora que defendi o socialismo, ele lembra a mim e ao público que sou cega e surda, e especialmente que estou sujeita a erros. Socialmente cego e surdo, defende um sistema intolerável, a causa de grande parte da cegueira física e da surdez, que estamos tentando evitar. Suspeitaram até mesmo de Ellen ser uma marionete para o discurso pró-esquerda de Anne Sullivan e seu marido John Macy.
a expressão de suas opiniões políticas a colocou sob o esquadrão do FBI por algum tempo. Nas próprias palavras de Ellen, enquanto eu limitei minhas atividades ao serviço social e aos cegos, eles me elogiaram extravagantemente, me chamando de arquissacerdotisa dos cegos, Mulher Maravilha e um milagre moderno. Mas, ao se tratar de uma discussão sobre pobreza, e eu afirmo que é o resultado de uma economia errada, que o sistema industrial sob o qual vivemos está na raiz de grande parte da surdez e cegueira física no mundo. Isso é uma questão diferente. Em 1915, Ellen e Anne ficaram muito ocupadas, pois Ellen recebeu uma enxurrada de cartas de seus leitores de todo o mundo, e ela quis responder a todos e ajudar a causa dos cegos. Nesse interim, a saúde de Anne Sullivan também começou a piorar, o que as levou a procurar uma secretária, e isso promoveu a chegada de uma escocês em suas vidas, Polly Thompson. Ela se juntou como secretária e governanta de Ellen, e mais tarde acabou como companheira de ambas, Ellen e Anne. O aroma do amor. Em 1916, Peter Fagan, um socialista e jornalista de 29 anos, foi contratado para ajudar Ellen Keller quando Anne Sullivan ficou doente e sua secretária, Polly Thompson, estava de férias. Ellen, com 36 anos, estava passando por um período esmagador e deprimente em sua vida. Peter declarou seu amor por Ellen e disse que ela era linda. Ellen nunca tinha ouvido tais coisas antes e também se apaixonou por ele. Por saber a linguagem de ortografia manual, ele soletrava o conteúdo de artigos de jornais e de livros na palma da mão de Ellen. Caminhavam juntos e desfrutavam da companhia um do outro. Ellen disse mais tarde que seu amor era como um sol brilhante que iluminou o meu desamparo e isolamento. Peter chegou até mesmo a solicitar uma licença de casamento. No entanto, antes que Ellen pudesse contar à sua mãe sobre Peter e seus planos de casamento, um artigo de jornal sem sentido apareceu sobre o pedido de licença de casamento e sua mãe ficou horrorizada ao tomar conhecimento do assunto. Naquela época, era contra as normas da sociedade alguém na condição de Ellen se casar ou abrigar tais desejos. Peter foi dispensado de suas funções e mandado embora. Ellen foi levada para a casa de sua irmã Mildred, no Alabama. O relacionamento amoroso acabou de forma natural. Entretanto, os dois trocaram ainda algumas cartas em braille depois do fim desse romance. Eles até planejaram fugir, mas Peter não apareceu. Ellen ficou com o coração partido e triste, mas no final das contas acreditou que era o melhor. Mais tarde, Ellen disse em um de seus escritos: "O amor que veio, invisível e inesperado, partiu com uma tempestade em suas asas." O amor permaneceu com ela, como uma pequena ilha de alegria, cercada por águas escuras. E em uma entrevista à Tribuna Diária de Chicago, em 1916, ela disse: "Todas as mulheres devem se casar se conseguirem que alguém se case com elas. É essencial para a corrida e evolução do mundo." Em 1918, Ellen fez um filme mudo intitulado Libertação para Hollywood. Mas como Ellen queria mostrar a sua vida com mais precisão, ela e Anne decidiram criar um ato de vaudeville, pois ajudaria nos dois sentidos,
já que elas precisavam do dinheiro e o mundo saberia de sua história, o que ajudaria a outros como ela. No entanto, elas pararam a turnê em 1922, quando Anne começou a ficar muito cansada. Havia entre Ellen e sua mãe um vínculo muito próximo. A mãe chegou a comprar uma máquina de escrever em braille para escrever cartas a Ellen, deixando-a muito feliz. Em março de 1920, Kate Keller, mãe de Ellen, expressou seu amor pela filha em uma carta dizendo que, se ela morresse, ela a veria no mundo vindouro. E em novembro de 1921, Ellen recebeu um telegrama de sua irmã, Mildred, em Los Angeles, onde estava com Anne, notificando-a da morte de sua mãe. Ellen tinha então 41 anos e a falta de sua mãe provocou um vazio enorme em sua vida. Logo depois, Ellen também perdeu o Dr. Graham Bell, seu bem-intencionado amigo de longa data. Ellen Keller foi uma das fundadoras da ACLU em 1920. A ACLU foi criada para a preservação e extensão dos direitos básicos estabelecidos na Constituição dos Estados Unidos. Em 1924, Ellen tornou-se membro da Fundação Americana para Cegos, a AFB. A organização a convidou para ser sua porta-voz, tornando assim o meio eficaz para Ellen fazer campanha para os cegos. Ela também atuou na equipe da Fundação como conselheira de Relações Nacionais e Internacionais e decidiu dedicar mais tempo na arrecadação de fundos e criou assim o Fundo de Doação Ellen Keller para a Fundação. O livro de Ellen, Midstream, foi publicado em 1929. Nele, ela escreveu: "Uma vez eu acreditei que todos nós somos mestres de nosso destino, que poderíamos moldar nossas vidas em qualquer forma que quiséssemos. Eu havia superado a surdez e a cegueira o suficiente para ser feliz, e supunha que qualquer um poderia ser vitorioso se lançasse corajosamente na luta da vida. Mas à medida que eu me aprofundei mais nos conhecimentos sobre o país, aprendi que o poder de ascensão no mundo não está ao alcance de todos." Companheiros e animais de estimação. Anne Sullivan Macy, a querida professora e companheira dedicada de Ellen, vinha enfrentando problemas de saúde há vários anos. E em 1932, perdeu completamente a visão. Mais tarde, ela também desenvolveu um distúrbio interno e, finalmente, faleceu em outubro de 1936. Sem as habilidades de ensino e os esforços pacientes de Anne, Ellen talvez tivesse permanecido isolada e em um mundo de escuridão. Anne Sullivan foi, sem dúvida, a mais querida amiga, professora e companheira de Ellen. Ela desempenhou um papel importante na formação da vida de Ellen e a ajudou a se comunicar bem e viver uma vida frutífera. Sua morte deixou Ellen com o coração pesado. Ellen Keller disse mais tarde sobre a sua professora: "Sinto que somos seres inseparáveis e que meus passos permanecem nos dela. Tudo de melhor em mim pertence a ela. Não há talento
inspiração ou alegria em mim que não tenha sido despertado por seu toque amoroso. Após a morte de Anne, Polly Thompson tornou-se a companheira constante de Ellen. Depois que ela morreu, em 1960, a senhora Winfred Corbally tornou-se a enfermeira companheira dedicada de Ellen até seu último dia. Ellen teve muitos animais de estimação ao longo de sua vida: pombos, filhotes, coelhos, um lindo burro chamado Neddy, cachorros chamados Lioness e Pearl, um pássaro canário, um mastim, cachorro de grande porte, chamado Elmer, e até um pônei chamado Black Beauty. Todos foram presenteados a ela por seus muitos amigos e simpatizantes em todo o mundo. Ellen amava muito os cães e teve uma variedade deles como animais de estimação ao longo de sua vida. Em 1937, na prefeitura de Akita, no Japão, Ellen perguntou sobre Hachiko, o famoso cão Akita, que morreu em 1935. Ao expressar seu desejo de ter um cão Akita, recebeu de presente um chamado Kamikaze Go, que morreu de sinomose canina em julho de 1938. Porém, seu irmão Kenzan Go foi oferecido a Ellen como um presente oficial do governo japonês. Através desses dois cães de estimação de Ellen, os Estados Unidos da América foram apresentados ao cão Akita, e no Diário de Akita, Ellen escreveu: "Se alguma vez houve um anjo em pele, foi Kamikaze. Eu sei que nunca sentirei a mesma ternura por qualquer outro animal de estimação. O cão Akita tem todas as qualidades que me atraem. Ele é gentil, companheiro e confiável." Mais ativismo social. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, Ellen também visitou soldados cegos, surdos e deficientes em hospitais militares de todo o país. Mais tarde, em 1946, a imprensa Braille americana se tornou a Fundação Americana para Cegos no Exterior, agora chamada Ellen Keller International. Ellen também foi nomeada conselheira de Relações Internacionais e recebeu muitos prêmios por seu trabalho humanitário. Sempre se preocupou com os menos afortunados do que ela, pois sabia que muitos precisavam de tais benefícios para trazer luz e vida à sua existência. Mas também sabia que todo o seu êxito era devido aos amigos e simpatizantes. Com o tempo, suas atividades socialistas diminuíram, mas não cessaram. Com Polly Thompson como empresa, ela viajou bastante e aumentou a conscientização, dinheiro e apoio para a fundação. Em 1946, Ellen também auxiliou a AFB, Fundação Americana para Cegos, na formação de seu serviço especial para surdos cegos. De 1946 a 1957, o trabalho de Ellen a levou a 35 países nos 5 continentes, em 7 viagens.
Em 1955, aos 75 anos, Ellen, junto com Polly Thompson, embarcou em uma viagem de 40.000 milhas e 5 meses pela Ásia. Sua viagem mais longa e cansativa. Suas viagens foram amplamente financiadas pela Fundação Americana para Cegos no exterior. Seus muitos discursos e aparições públicas foram uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. Centros para surdos cegos foram estabelecidos em seu nome em muitos países, como Índia, Egito e União Soviética. Escritos e influência. Helen Keller escreveu vários artigos, ensaios e discursos para revistas e jornais, principalmente sobre cegueira, surdez, socialismo, questões sociais e direito das mulheres. Publicados são 12 livros de sua autoria. Um dos primeiros escritos de Ellen foi O Rei de Gelo, quando ela tinha apenas 11 anos, e o qual ela enviou como presente de aniversário para o seu bom amigo, o Sr. Michael Anaganos, diretor da instituição Perkins para cegos. Feliz com a história, ela foi prontamente publicada no boletim da escola. Infelizmente, as acusações de plágio atormentaram Ellen, apesar de suas negações ao ser chamada perante um tribunal escolar. Este incidente teve um efeito deprimente sobre ela. É possível que ela tenha lembrado e escrito partes de uma história que ouvira muito antes, sem perceber. O Rei de Gelo era semelhante a uma história de Margaret Canby, The Frost Fairies. Ellen disse mais tarde: "É certo que nem sempre posso distinguir meus próprios pensamentos daqueles que leio, porque o que eu leio se torna a própria substância e textura da minha mente." Anos mais tarde, seu amigo Mark Twain leu o relato de Ellen sobre este episódio em seu livro A História de Minha Vida e expressou sua indignação com o seu castigo. Twain argumentou que todos os pensamentos e escritos humanos eram apenas uma repetição de pensamentos anteriores, mantidos por outros, encadeados em novas variações. Helen Keller escreveu sua autobiografia, A História de Minha Vida, durante seus anos de faculdade em Radcliffe, em 1902, aos 22 anos, com a ajuda de Anne e John. Nele, relata seus anos de transformação, desde a infância até a faculdade. Com o dinheiro recebido pelo livro, que foi publicado em 1903, ela comprou uma casa. Este é o mais popular de seus trabalhos. Foi traduzido para 50 idiomas, incluindo Marathi, Tagalog e Pashto. O mundo em que vivo, uma visão de como ela se sentia em relação ao mundo, foi escrito em 1908. Em 1913, uma série de ensaios sobre o socialismo, intitulada Fora do Escuro, foi publicada. Minha religião. Ellen foi membro da religião Swedenborgian, a qual foi estabelecida em seus escritos. Sua autobiografia espiritual, com o conteúdo voltado para a obra do filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, foi publicada em 1927.
Mais tarde, foi revisada, reeditada e publicada sob o título Luz na Minha Escuridão. Em 1929, Ellen escreveu o segundo volume da sua autobiografia, Minha Vida Posterior. Seus outros trabalhos incluem Otimismo, um ensaio, 1903. A Canção do Muro de Pedra, Poesia, de 1910. Paz ao Entardecer, 1932. Helen Keller, na Escócia, um registro pessoal escrito por ela mesma, 1933. Diário de Helen Keller, 1938. Vamos ter fé, 1940. Professora Anne Sullivan Macy, uma homenagem pela filha adotiva de sua mente, 1955. E A Porta Aberta, 1957. A vida de Helen Keller foi muitas vezes interpretada em peças teatrais, documentários e filmes. Ela mesma apareceu em um filme mudo autobiográfico intitulado Libertação, em 1919, para espalhar uma mensagem de coragem, mensagem de um futuro mais brilhante e feliz para todos os homens. Edna Ross fez o papel de Ellen quando jovem e Anne Mason interpretou a Ellen mais velha. Na sequência final do filme, a própria Helen Keller é vista trabalhando incansavelmente para melhorar as condições dos cegos e ajudando-os a aprender ofícios úteis. Catherine Cornell, atriz americana, narra a história de Ellen nos documentários Helen Keller em sua história e A História de Helen Keller, que faz parte da famosa série americana produzida pela Hearst Entertainment. O drama para a televisão de 1957, The Miracle Worker, foi baseado na autobiografia de Ellen, A História de Minha Vida. Foi ainda desenvolvido uma peça da Broadway de mesmo nome, com Patty Duke como Helen Keller e Anne Bancroft como Anne Sullivan. Esta peça de William Gibson ganhou o prêmio Pulitzer em 1960. A versão cinematográfica da peça vencedora do Oscar foi feita com as mesmas atrizes por Arthur Penn em 1962. As representações dramáticas da peça e do filme The Miracle Worker mostraram como Anne Sullivan, professora de Ellen, ajudou a menina a sair do casulo imposto por suas deficiências e permitiu que ela desabrochasse com o conhecimento da comunicação. Em 1984, um filme para a televisão intitulado O Milagre Continua foi produzido com base na história de vida de Ellen. Este filme narra seus anos de faculdade e sua vida adulta precoce. Em 2005, o filme de Bollywood, Black, foi baseado principalmente na história de Helen Keller, desde sua infância até a sua formatura. A jovem Ellen foi brilhantemente retratada por Aisha Kapoor e a mais velha por Rainey Mukherjee. No mesmo ano, um documentário intitulado Alma Brilhante, Vida Espiritual e Legado de Helen Keller foi produzido pela Fundação Swedenborg. No filme, foi explorado o efeito causado na vida de Ellen pela teologia espiritual de Emanuel Swedenborg, oferecendo apoio e encorajando-a a superar sua tripla deficiência, cegueira,
surdez e mudez. De Theodore Roosevelt, em 1903, a Lyndon Johnson, em 1965, Helen Keller conheceu 12 presidentes americanos e manteve correspondência com 8 deles. Ela fez amizade com muitas celebridades e notáveis figuras públicas, tais como o Dr. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, o escritor Mark Twain, o ator Charlie Chaplin, o primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru, o presidente John Kennedy, o jornalista Max Eastman e o presidente Franklin Roosevelt. Segundo Mark Twain, os 2 personagens mais interessantes do século XIX são Napoleão e Helen Keller. Em seus últimos anos, Helen Keller caminhou pelos terrenos de sua casa, Arkham Ridge, em Easton, Connecticut. Ela foi vista falando consigo mesma, com os dedos que eram suas janelas para o mundo. Passava muito tempo lendo e um de seus livros favoritos era a Bíblia. Sua família, amigos e associados das organizações que ela serviu, a AFB e a Fundação Americana para Cegos no Exterior, a visitaram com bastante frequência. Em reconhecimento às suas realizações, Helen Keller recebeu muitas honras durante sua vida. Helen sofreu uma série de derrames em 1961 e em 1º de junho de 1968 ela morreu enquanto dormia em sua residência favorita, Arkham Ridge, apenas algumas semanas antes de seu aniversário de 88 anos. A senhora Winfred Corbally, companheira de Helen em seus últimos 11 anos de vida, estava ao lado dela. As cinzas de Helen foram colocadas ao lado de suas amadas companheiras, Anne Sullivan e Polly Thompson, na capela de São José da Catedral Nacional de Washington. Um serviço memorial público foi realizado naquela ocasião na catedral. Sua família e amigos, pessoas proeminentes de diferentes estratos da sociedade, funcionários do governo e delegações de organizações de cegos e surdos, todos compareceram ao serviço memorial. O senador Liston Hill, do Alabama, falou assim de Helen: "Ela viverá, um dos poucos nomes imortais que não nasceram para morrer. Seu espírito durará enquanto o homem puder ler e contar histórias sobre a mulher que mostrou ao mundo que não há limites para coragem e fé." Helen sabia que tudo era possível graças ao apoio de seus amigos. Em suas palavras, "Meus amigos fizeram a história da minha vida. De 1000 maneiras, eles transformaram minhas limitações em belos privilégios e me permitiram caminhar serena e feliz na sombra projetada por minha privação." Os papéis e memorabilia de Helen estão com a AFB, conforme seu testamento. Sua vida notável é um poderoso lembrete de triunfo sobre a adversidade. Sua capacidade de superar a cegueira e a surdez ganhou seu apreço em todos os lugares. Ela foi uma líder excepcional quando percebeu o potencial de sua própria mente e se tornou uma inspiração para milhões de pessoas. Com sua determinação e esforços persistentes, ela se tornou uma ativista respeitada, de renome mundial, que se esforçou para melhorar os outros. Helen Keller foi uma mulher extremamente inteligente e sensível, com uma memória incrível. Sua ânsia de saber mais sobre a vida favoreceu-lhe superar as deficiências físicas e desfrutar
de uma existência significativa. Ela permanecerá para sempre como um símbolo do indomável espírito humano, uma lenda do mundo. Nas palavras de Ellen, a fé é a força pela qual um mundo despedaçado emergirá para a luz. Não há maneira mais adorável de agradecer a Deus por sua visão do que ajudar alguém no escuro. Helen Keller.